A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Glórias a Deus. Apenas aos irmãos que estão armados hoje, abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 38. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Começa lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Segundo Samuel, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Salmos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Quer que eu cante uma musiquinha para vocês? Todo mundo achou? Diz? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na sua cabeça e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul Davi: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs no seu alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda foi em direção ao filisteu. Amém? Pode sentar, irmãos. Vamos lá, Tiago. Quer trocar? Irmãos, tem um ditado no meio de pregadores que é o seguinte: quando o negócio está feio, pregue sobre Davi que sempre vai dar certo. É claro que é uma brincadeira, mas Davi, se eu falar de uma forma teológica, é a pessoa mais fácil de se pregar que tem na Bíblia. Porque o único homem da Bíblia em que eu tenho a genealogia completa dele, tanto até chegar nele, como depois dele. É um homem da Bíblia em que eu sei a tribo que ele nasceu, a região que ele nasceu, a família que ele veio, como era a família dele. É um homem que eu tenho informações de onde eram seus descendentes. Eu tenho informações da cidade que se tornou a cidade que Davi viria a ser depois. Eu tenho informações detalhadas sobre como foi o seu reinado, suas batalhas, suas guerras, todas na Bíblia. Eu não preciso caçar um livro à parte teológico para querer saber alguma coisa a mais de Davi. Para se não bastasse todas essas informações, ainda tem o que o Davi pensava, o que o Davi orava, o que o Davi cantava. Porque a maioria dos salmos foi escrito por Davi. Nem todos os salmos foi escrito por ele, mas a maioria dos salmos foi escrito por ele. Então fica um pouco fácil eu conhecer sobre Davi. Então, hoje vai ser uma pregação bem light sobre Davi. Mas vamos falar um pouquinho sobre um menino que não sabia carregar armaduras, mas sabia vencer batalhas. Davi é um moço, mais ou menos em torno de 14 a 15 anos, acredita-se, que estava pastoreando ovelhas um belo dia. O rei de Israel se chamava Saul. E Deus quebra a aliança que ele tinha com Saul por causa dos pecados de Saul. Nesse momento, então, ele decide procurar um outro rei e manda Samuel ir para Belém, na casa de Jessé, procurar um rei. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé tem vários filhos. A maioria dos filhos de Jessé eram grandes, de boas estaturas, bonitos e guerreiros. E colocam todos enfileirados e começa a passar um a um. Vem passando um e na cabeça de Samuel, Samuel olhava para eles e falava: certamente é esse, porque ele tem estatura de rei. Não era aquele, passa o outro, passa outro, passa outro, até que Deus fala para ele assim: não é nenhum deles.
como não é? Todos eles têm cara, estrutura, corpo, porte físico de rei, como não são reis? Aí, de repente, Samuel fala assim: acabaram-se os mancebos? Não tem mais moço nenhum aqui para que Deus possa levantar e ungir como rei? Aí Jessé fala assim: tem um. Ele está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar ele. O banquete que Jessé tinha preparado, estava todo mundo à volta da mesa já. E a ordem do profeta era: ninguém senta até que ele não chegar. Aí então mandam chamar Davi. Imagina Davi vindo correndo, carregando um alforje, carregando uma funda e carregando um cajado, porque ele era um pastor. Se apresenta diante de Samuel. Samuel pega um chifre e o unge diante dos seus irmãos a como rei de Israel. Talvez Davi não entendeu muito bem aquilo lá, porque era um jovem, e Davi sai de lá e volta a cuidar de suas ovelhas, das ovelhas do seu pai. Como que um rei é acabado de ungir e volta às suas atividades normais? Um rei que acaba de ser ungido e volta ao pasto em sua vida cotidiana. Parece um pouquinho sobre algumas promessas que nós recebemos. Não recebemos promessas e às vezes ficamos encantados com ela, guardamos no coração, mas no outro dia continua do mesmo jeito. Davi então volta para o seu campo trabalhar, até que um espírito imundo entra, ou melhor, um espírito atormentador da parte de Deus entra em Saul, o rei. E ele passa a ser atormentado por esse espírito. E ele decide então mandar chamar alguém que tocasse harpa e tocasse bem. Chamaram então Davi. Disseram: tem um menino, um pastor, chama ele, vai tocar uma harpinha aí que vai acalmar o senhor. E foi feito assim. Até que Saul então manda com que Davi ficasse com ele. Manda recado para Jessé dizendo o seguinte: manda Davi ficar aqui comigo, porque eu me agradei da sua face. Gostei desse menino. Deixa ele ser o tocador de harpa oficial aqui. Isso já me faz saber que, quando Davi se apresenta diante de Saul para receber essas armaduras, Saul já conhecia Davi. Saul já sabia das atividades e estatura de Davi. Deixa eu fazer uma correção teológica aqui. Davi não era um menino que não sabia guerrear. Não era. Se vocês verem o texto, você vai ver que, quando vão falar dele para Saul, já fala: é homem de guerra. Mas é só um menino. Aqui ele tem cerca de 17 anos. Ele é chamado de homem de guerra, mesmo sem ter enfrentado uma guerra. Mas ele é chamado de homem de guerra pela sua valentia. Ele é sisudo. Ele tem boa aparência, ele fala muito bem. Mas, num certo momento da história, não sabemos o porquê Davi sai da presença de Saul e vai novamente cuidar das ovelhas de seu pai. E quando ele está cuidando das ovelhas do seu pai separa 10 pães, 10 queijos, e fala para Davi: leva os 10 pães para os seus irmãos no fronte de batalha, e me traga notícias do que está acontecendo com eles. E fala para Davi: leve esses 10 queijos e entregue para os comandantes de 1000, os líderes de tropa de 1000, e entregue para eles. E me traga as notícias do que está acontecendo na guerra. Davi, sem pensar duas vezes, pega as suas coisas e leva o queijo e o pão. Quando ele está chegando no campo de batalha, ele vê com que o povo de Israel, o exército de Israel, se levanta para enfileirar. Davi pega os produtos que ele está levando, o queijo e o pão, e não entrega a quem ele tem que entregar. Davi entrega ao chefe da guarda, ou seja, um moço que ficava cuidando de pertences pessoais do grupo. E fala: guarda isso aqui, depois eu venho pegar. Sabe o que Davi faz? Se enfileira junto com os soldados. Sem armadura, sem lança, sem espada, sem escudo. E ali ele fala assim: quem é esse? O que está acontecendo? Ele pergunta: o que foi prometido para o homem que enfrentar esse filisteu que vem gritando aí?
E nessa conversa, um irmão dele escuta, que é o irmão mais velho, e fala assim: para um pouco, que menino presunçoso que você é. Vai cuidar das poucas ovelhas que nosso pai tem, porque aqui não é o seu lugar. Ele se afasta dos irmãos, dizendo: que fiz eu para ti? E quando ele se enfileira perto de alguns homens, o filisteu grita: há acaso soldado para me enfrentar aí em Israel? Para ser mais preciso, o grito é: há acaso homem em Israel? Porque ele não mexe só com a honra do exército, ele mexe com a honra pessoal de cada um. Mas esse homem tinha grande estatura, quase 3 metros de altura. Sua lança era muito pesada. No que chamamos de uma batalha mano a mano, não teria como vencer Golias. Mas Davi lembra-se de uma coisa: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele então fala assim: eu guerreio contra ele. Não tinha outro soldado que queria ir, embora ele tivesse enfileirado, sem nenhuma armadura, sem espada, sem lança, sem nada. Ele pega então alguns homens e levam ele na presença do rei Saul. O rei Saul já o conhecia, sabia, porque ele tocava a harpa para o rei Saul. E quando chega diante do rei Saul, fala assim: você não é soldado, você não está pronto para isso. Davi pega e vira para ele e fala o seguinte: rei, quando vinha um urso ou um leão, preste atenção, Davi não matou um leão só, e nem um urso só. Sempre que vinha um urso ou um leão, para pegar um cordeiro, eu ia atrás dele, batia nele, até ele soltar o cordeiro. Pegava o cordeiro e levava para o aprisco. E se ele viesse contra mim, o leão ou o urso, eu o matava. Explicou com detalhes como ele cuidava de pequenas ovelhas. Então ele estava dizendo assim: esse filisteu não é mais forte do que um leão e do que um urso. Ele não é maior do que aquele que me protege, porque eu vou em nome do Senhor. Saul então não tinha outra opção. Ninguém foi. Ninguém foi. Não tinha ninguém que tinha um treinamento militar, que se colocou, pelo menos para tentar guerrear. Ninguém. Então Saul, vendo que não tem ninguém, vai você mesmo. Pega o pequenino, Davi. Veste sua armadura. Coloca sua couraça, amarra sua couraça. Penso eu, irmão, que não serviu a couraça em Davi. Porque Saul era um homem alto. Saul era um homem forte. A couraça é mais ou menos um espartilho de uma mulher, só que feito de couro, que era a defesa da parte vital do ser humano. E atrás era costurado com um couro apertado, para que não tivesse feridas em regiões vitais do corpo. Obviamente não serviu em Davi. Veste então Davi com sua espada, com sua armadura, seu capacete de bronze pesado. Só que Davi não consegue andar. Não é que Davi não quis ir com aquela armadura, porque ele se deixou vestir. Presta atenção nisso aqui. Davi se deixou vestir. Ele não negou antes que Saul tivesse dito para ele que vestiria a armadura nele. Não. Ele tentou usar a armadura, mas não deu para andar. Não deu para caminhar com a armadura. Ele então: rei, eu não consigo andar. Eu até queria ir assim, mas ainda não é o meu momento de usar a armadura. Ele tira tudo aquele apetrecho, toda a sua parafernália. Pega aquilo que ele tinha nas mãos, desde o princípio. Um cajado, um alforje, que é uma bolsinha pendurada no pescoço. Desce até o ribeiro próximo da batalha, escolhe 5 pedras lisas, pega a sua funda, o seu estilingue, budoque, como era chamado na galera nossa, né, irmão Zé Carlos? Época do budoque. Mais ou menos isso.
não era uma arma de guerra. Era uma arma que podia espantar alguns animais. Era uma arma que ele poderia conseguir alguma caça para comer. Mas não era uma arma de guerra. Mas era o que ele tinha. E ele sai em direção àquele gigante. O gigante olha para ele e fala assim: mandaram, acaso sou eu um cão? Para mandar alguém com pedaços de pau e pedra vir contra mim? É um insulto o que o rei Saul está fazendo. E Davi olha para ele e fala assim: seu incircunciso, eu não vou contra você com espadas ou lanças, eu vou contra você pelo Senhor dos Exércitos. Pega a sua mão, coloca no alforje, tira uma pedra, coloca na funda, vira ela, roda essa funda, solta a pedra. A pedra pega uma direção e crava, a Bíblia fala que ela crava na fonte do gigante, bem aqui, ó. O gigante cai, não morre. Davi pega a espada do gigante. Imagina o peso da espada do gigante para aquele moço que não era tão habilidoso com esse tipo de arma. E corta a cabeça do gigante. Apresenta a Saul a cabeça do gigante. E deixa a espada lá. A espada é recolhida pelos sacerdotes. Guardadas pelos sacerdotes. Fica guardada atrás da estola sacerdotal de Aimeleque. Se você ver depois no capítulo 21, Davi vai, já um homem guerreiro, fugindo de Saul. E ele pede para Aimeleque: caso há alguma arma aqui? Aimeleque fala assim: não tem nenhuma, a não ser a espada de Golias. Que agora você é um soldado, tem o direito de pegar essa espada. E Davi vira para ele e fala assim: não há arma melhor para receber nesse momento. Aquela arma já era direito de Davi desde o princípio. Ele venceu o guerreiro, mas ele não pegou ela. Eu fiz esse rodeio bíblico para você entender uma coisa. Sabe a guerra, a batalha da sua vida? Não espere ter armaduras para guerreá-la. Não espere ter escudos para guerrear. Não espere ter espadas ou habilidades para guerrear. Vá à guerra, não por você, mas em nome do Senhor. Vença o gigante, não por sua força, mas pela força que vem do Pai, pela força que vem do céu. E assim você consegue guerrear. O povo não consegue entender que não é por força própria. Não consegue entender que não foi Moisés quem livrou o povo do Egito, foi Deus através de Moisés. Não consegue entender que não foi Davi que derrubou Golias, foi Deus através de Davi. Não foi o apóstolo Paulo que evangelizou 1/3 do mundo, foi Deus através do apóstolo Paulo. Então, ou seja, em vez de você se cingir de armas, lanças, couraça, capacete, se revista do Espírito Santo e vá em nome de Jesus contra o gigante. Se você ainda não tem habilidade para usar uma armadura, não precisa de armadura para ser vencedor. Você não precisa de espada para matar o gigante. Entender que nossa força é o Senhor muda tudo. Tira o seu medo. Entender que a nossa força é Cristo, tira a nossa vaidade, nos coloca pequeno. Não quero essa armadura de rei, eu quero ser eu mesmo. Eu sou o Davi, pastor de ovelhas, que vai vencer o gigante. É quando eu consigo entender que eu vou vencer as batalhas, sem precisar de argumentos mundanos em volta de mim. É quando eu entender que eu vou conhecer a Bíblia. Se eu tiver a simplicidade de falar ao Espírito Santo, fala comigo, sem querer ouvir um filósofo estoico ensinando sobre um comportamento mundano.
É quando eu conseguir entender que é Deus agindo em mim, as coisas ficam mais fáceis. Não foi Josué que abriu o Rio Jordão, foi Deus em Josué. Não foi Sansão que derrubou aquele templo com a força, foi o Espírito Santo em Sansão. Não foi sabedoria de Salomão vinda dele, que nos faz conhecer as grandes coisas, os grandes feitos, feito por esse homem mais sábio do mundo, e sim a sabedoria que vinha do alto, na vida de Salomão. Não é individual, é Ele em nós. E quando eu confio em Deus, quando eu coloco Ele na frente de tudo, tudo muda. Podem até tirar sarro de mim, podem achar que eu sou pequeno, podem achar que eu sou fraco, podem pensar o que quiser, que eu não sou preparado, mas dá uma olhada em quem está na minha retaguarda. Quem é Ele? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem é Ele? Ele é aquele que no êxodo abre o mar vermelho. Quem é Ele? É aquele que em Jó grita que é o meu Redentor. Quem é Ele? É a voz que sai na sarça ardente. Quem é Ele? É aquele que deu vista aos cegos. É aquele que curou coxos. É aquele que transformou a humanidade. Quem é Ele? Seu nome é Jesus. E é o nome que foi dado acima de todos os nomes. A sua armadura se chama Jesus. O seu escudo se chama Jesus. O seu capacete se chama Jesus. Não precisa de nada mais do que Jesus para ser vencedor. Nada mais do que Ele. Ele é o único e suficiente para derrubar qualquer gigante da sua vida, seja ele do tamanho que for. Ele é o verdadeiro, forte, poderoso. Ele é aquele que quando chegava nas frentes de batalha, o mesmo Davi não saía em uma guerra sequer, sem consultar a Deus primeiro. E quando Deus dizia a Davi, vai, Davi ia, sem medo, porque ganhava a guerra. Eu estava um pouco preocupado do que eu falaria hoje. E quando o louvor canta o seu terceiro louvor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. O gigante cai, e Davi não cai nem um fio de cabelo de Davi. Davi não toma um tapa, Davi não toma um soco, nem um susto sequer. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados, independente do meu tamanho. Independente do meu tamanho, eu não vou ser abalado quando eu confio não em mim, mas naquele que é o Todo-Poderoso. Se coloca de pé, irmãos. Vamos para a guerra agora? Vamos para a guerra? Vou perguntar de novo. Vamos para a guerra agora? É muito grande o gigante? Duvido que ele não cai diante do Senhor. Mas para entrar nessa batalha, primeiro, se despe da vaidade, se despe do orgulho, tira o eu sou bom e consigo, eu sou forte, eu aguento. Tira tudo isso. Vai para a guerra confiando no Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor meu Deus, Pai eterno, soberano de amor e bondade. Pai, se teve verdade naquilo que eu preguei, Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor responda aos meus irmãos agora, derrubando os gigantes da vida dele.
Pai amado, aonde tem alguém enfermo agora, Senhor, que o Senhor traga a cura e derrube esse gigante, Pai, da vida do meu irmão. Meu Deus, aonde tem alguém com um sonho inalcançável, meu Pai, que o Senhor responda a ele agora, Pai amado, em nome de Jesus. Meu Pai, aqueles, Senhor amado, que estão lutando, Senhor, e não conseguem ver uma luz no fim do túnel, uma nova solução, e o gigante parece ser maior cada vez mais, meu Pai, guerreia por eles, Senhor. Meu Pai, coloca nas mãos dos meus irmãos, na mão dos meus irmãos agora as ferramentas que eles necessitam, meu Pai, para guerrear. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde alguém que tinha um sonho e esse sonho se acabou por causa do gigante, meu Pai, que esse sonho renasça novamente no coração. Meu Deus, Pai, eles deixaram a armadura de lado, Senhor. Eles deixaram a espada e a lança que não eram deles, para confiar naquilo que o Senhor entregou a nós na cruz do Calvário, que é o seu nome, Jesus. Por isso, é em nome de Jesus que eu peço, Senhor, responda aos meus irmãos com graça, milagre e misericórdia. Responda aos meus irmãos transformando a vida deles, meu Pai. Responda aos meus irmãos derrubando os gigantes da vida deles. Pai, eu ainda faço um pedido que sempre faço, Senhor. Ó Espírito Santo, aonde tem um coração triste e quebrantado, que o Senhor mostre o seu amor a eles, Pai. Em nome de Jesus, façam sair daqui cheios da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. E confiando, Senhor, em Ti, somente em Ti. Porque dessa forma não seremos abalados. Porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.